O prejuízo ocasionado pelas fake news gera à economia global cerca de 8 bilhões de dólares por ano. De acordo com pesquisadores, as notícias falsas contêm ou podem conter 3 características específicas. São elas: imenso poder de devastar, o poder de ofender ou ferir a imagem de outro e, por último, motivos meramente econômicos. Em contrapartida, por sua fama em propagandas, há quem diga que as fake news sejam aliadas do marketing. De qualquer forma, não podemos negar a sua grande influência na economia. Fique agora com o segundo episódio da série Hora da Verdade. Está começando a Hora da Verdade, uma série de reportagens sobre fake news. Economia, em seu conceito mais puro, é a ciência social que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Hoje em dia, a economia se tornou acessível a todos, e esse assunto é mais difundido e abordado no meio digital. Da mesma forma que outros serviços que têm um grau de importância grande perante a sociedade, ela também é alvo de notícias falsas. Assim como a política, que teve aumento de fake news em época de eleição, com a economia não foi diferente. E para falar sobre como as fake news influenciam na economia, falamos com o economista Gustavo Inácio de Moraes. Hoje, ele atua como coordenador de Ciências Econômicas da PUC do Rio Grande do Sul. Conta pra nós, Gustavo, até que ponto as notícias falsas podem afetar diretamente na economia? No caso da economia, ela tem importância porque as fake news elas possibilitam a oportunidade, né, de gerar muita especulação. Né? E especulação, em geral, ela tem a ver com oportunidades de lucro fictícias. As fake news elas acabam atrapalhando a economia no sentido de valorizar artificialmente, né, determinados setores que não têm, né, evidentemente, um valor. Com a propagação das notícias falsas, setores importantes para todos são afetados em função desse tipo de desinformação. A nossa repórter Karen Boldrin conta como e em quais esferas as fake news podem chegar para gerar benefícios econômicos para os malfeitores. Hoje em dia, é comum identificarmos as fake news como protagonistas de golpes, principalmente no meio digital, contra quem consome esse tipo de informação. Gustavo, conta pra gente, como você vê isso sendo aplicado hoje pelos meios digitais? A gente vê muita fake news na economia e política também, que elas são decorrentes de endereços, que a gente vai chamar de endereços próximos, né? Endereços próximos, né, daqueles endereços que são tidos como endereços de credibilidade. Então vamos supor aqui, se me permitem, eu vou dar um exemplo, né? De repente o site globo.com é um site muito acessado para se buscar informações, para o bem ou para o mal, enfim, né? Mas aí você gera um site alternativo que é muito próximo, ou seja, g1.globo.com, sendo que ele não tem nada a ver, né, com o endereço original, mas em algum momento no nome, né, em algum trecho no nome, ele remete àquele site que tem a credibilidade, que tem a informação que supostamente o público confia. Então, também tem esse truque, né, de você gerar conteúdo a partir de sites que têm nomes similares. As notícias falsas, além de serem prejudiciais economicamente, podem causar danos pessoais. Elas, na grande parte das vezes, têm o intuito de prejudicar alguém. E para falar para nós sobre como proceder em caso de você ser vítima do golpe das fake news, falamos com um delegado sobre isso. Emerson Wendt é formado em Direito e delegado de polícia. Além disso, é pesquisador na área da internet relacionada com direito penal, já possuindo diversas obras publicadas sobre crimes cibernéticos. Emerson, o que fazer quando você é vítima de uma notícia falsa? Eu sempre procuro orientar 2 procedimentos que são concomitantes. Quais são os procedimentos? Registrar a ocorrência, dependendo do tipo de delito, tem que ter a vontade da vítima para
que aquela investigação seja iniciada. É o que a gente chama no processo penal de condição de procedibilidade, ou seja, a vítima tem que manifestar o interesse específico para início da investigação. E o outro aspecto é a questão de procurar um advogado, em regra da área, né, do direito digital, para fazer a análise, avaliação e eventual processamento de reparação de danos. Emerson, e qual a dica para que as pessoas possam se prevenir quando perceberem que estão sendo lesadas por algum tipo de notícia maliciosa? É importante falar uma coisa que as vítimas sempre devem fazer, é preservar a evidência. O que é preservar? Dar o print, salvar, se for e-mail, não deletar o e-mail, ou seja, guardar a informação de alguma forma. Se for uma publicação em rede social, fazer isso e depois fazer a denúncia para eventual retirada, porque algumas redes sociais também têm políticas, né, de retirada de informações do contexto da internet, e às vezes a gente não precisa de uma ordem judicial para fazer isso, por exemplo. Um dos caminhos para anularmos a presença das fake news e evitar a propagação dessas notícias falsas é estar munido por informações verdadeiras e também por sites confiáveis. Gustavo, quais dicas você considera cruciais para tentarmos combater as fake news? É a cultura da checagem das informações, né? Em geral, por exemplo, assim, nas listas de WhatsApp que todos nós participamos, né? Você recebe uma informação que um colega está passando, né, quando é a primeira vez que ele tomou contato com aquela informação, e ele já repassou para outros colegas, né? Então, estabelecer a cultura vamos colocar assim, da verificação permanente, né, das informações, da verificação sempre. Tem uma coisa no público, né, que a gente sente, pelo menos, vocês certamente são melhores informados do que eu sobre isso. O público normalmente ele deseja informações rápidas, né? Ele deseja informações rápidas. Então ele vai pela manchete ou ele vai pelo texto curto, né? Um texto que em geral não aprofunda, né? Pela sua natureza de texto curto, não aprofunda as informações, né? Então talvez ele ser conscientizado de que se ele deseja rapidez, se ele deseja acessar as informações de modo rápido, ele precisa, no entanto, ter uma outra fonte que é verificar as informações com maior frequência. O segundo episódio da série Hora da Verdade encerra aqui. Na próxima edição, saiba como identificar fake news em publicidades veiculadas nas redes sociais. Você nos escuta na semana que vem, aqui na Free Speech, a Rádio Hits. Ouça quando quiser em freespeech.com.br/rádio. Na locução, eu, Bárbara Morello. Como repórter, Karen Boldrin. Na produção, Fábio Bielski e Gisele Pimmel. Edição, Fábio Bielski. Supervisão, professor Marcel Bocchesi. Até a próxima!